Jair Messias Bolsonaro respondeu o seguinte: eu não vou me desesperar. Com um julgamento justo, serei absolvido por unanimidade e seguirei elegível. Bem, de onde é que ele tira esse negócio? E aí a gente se põe a perguntar: por que Jair Messias Bolsonaro está dizendo essas coisas? Bem, pessoal, você deve lembrar que no início dessa campanha, o ministro Barroso estava lá, depois Fachin, depois disso nós tivemos o ministro Alexander, né? Alexander tocou então a questão eleitoral. Bem, a gente segue tentando entender. Quem é o próximo presidente da Corte Eleitoral? Quem será? E também a gente para se perguntar, também pessoal, quem será o vice-presidente da Corte Eleitoral? Como isso funciona? Bem, vamos fazer assim? Vamos tornar as coisas mais práticas na República. Quem será o vice-presidente? Quem é o ministro substituto? Que potencialmente não, se tornará vice pelo rodízio. Bem, vamos ver. E no início da sessão de hoje, o plenário do STF elegeu o ministro André Mendonça para o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. A vaga foi aberta após o ministro Ricardo Lewandowski assumir como titular no TSE. Atualmente compõe a Corte Eleitoral nas vagas destinadas ao Supremo os ministros Edson Fachin, Alexandre de Motta. Bem, então André Mendonça, indicado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, passou a compor como juiz substituto, perdão, como ministro substituto, né? Aí na Corte Eleitoral. Mauro, isso não quer dizer nada, realmente não quer dizer nada por hora. Bem, meus amigos, também nós teremos o vencer o rodízio obrigatório vocês sabem que são 3 integrantes do Supremo que compõem a Corte Eleitoral, certo? E com isso nós temos o quê? A ministra Carmen Lúcia uma hora vai ter que sair também, ou o ministro, na verdade, nem ele, nem ela, é o ministro Alexandre que vai sair, ela vai ser reconduzida provavelmente. O ministro Alexandre vai ter que se deixar aí a corte, e aí então vai seguir o baile, porque ele já integrou a Corte Eleitoral por 2 anos, e agora seguiu 2 anos como presidente. Então ele vai ter que deixar a Corte Eleitoral em junho de 2024. Depois disso, você se pergunta, quem é o próximo presidente da Corte Eleitoral? Bem, meu amigo, para te responder isso, eu digo a você que com a máxima categoria, você não pode mais esquecer da história, rapaz. Presta atenção. A gente tem que lembrar de tudo, para poder não cair nas coisas, não ficar desesperado. Olha só, pessoal, dá uma olhadinha para a tela. Então, sob o comando de Nunes Marques e André Mendonça, a Corte Eleitoral de 2026 já provoca debate. Pois é, meu amiguinho. Então vamos dar uma olhadinha agora na matéria que tem sobre isso do UOL. Show de bola? Dizendo que sob o comando de Nunes Marques e André Mendonça, o TSE de 2026 já provoca um debate. Há mais de 3 anos da próxima eleição presidencial, essa formação do Tribunal Superior Eleitoral está provocando muito debate no mundo jurídico. Que, se no ano passado a corte era formada por ministros que impuseram derrota ao ex-Bolsonaro nos julgamentos que traçaram, o próximo, diferente. Pela regra do rodízio entre os ministros, a previsão é que Cássio Nunes Marques seja presidente do TSE em 2026. E André Mendonça seria o vice. Os dois que foram as únicas nomeações de Bolsonaro. O que isso pode significar, Josias, num ano que será fundamental, inclusive, eleição presidencial? Bem, meu amiguinho, bem, muito bem. Então agora nós temos uma situação um tanto quanto diferenciada. Agora pare para pensar. Você tem ali, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o que é que deve estar passando na cabeça do presidente. Nós tivemos um 5-2. Se o ministro Alexandre, que ele deve se retirar da Corte Eleitoral até ano que vem, em 2024, e André Mendonça assumir seu lugar. Então nós teríamos o quê? Nós teríamos então agora, ao invés de 5-2, 4-3. Mas será que a questão é voto? Até porque nós teremos ainda alterações dentro da Corte Eleitoral. Bem, mas será que a questão toda é a questão, são as questões dos votos? Ou será que tem mais alguma coisa quanto a isso? Bem, mudar de opinião é normal. A gente viu o que aconteceu no processo de Lula, por exemplo. Mas a questão eu acho que não está por aí não. Eu acho que a gente deve olhar um pouco mais a figura dos ministros que presidem a Corte Eleitoral. A Corte Eleitoral, ela dá o tom das eleições, ela diz o que é permitido e o que não é permitido, mas na verdade quem conduz isso, de fato, é o presidente da Corte Eleitoral. E isso ficou muito evidente aí na última eleição.
ficou muito sobressaltada aos olhos, se anula determinado tipo de coisa, se não, se permite determinado tipo de procedimento, se uma coisa é ataque à democracia ou não, o procedimento de votação, ele comporta determinado tipo de crítica ou não, determinado tipo de questionamento ou não, acusações ou não. Esse tom é dado, então, pela presidência. Bem, Mauro, como é que a gente sabe disso? Bem, vamos dar uma olhadinha, então, em mais duas pontinhas aqui. O ministro Fachin, quando estava presidindo, então, a Corte Eleitoral, fez algumas declarações um tanto quanto interessantes. Caio, para além do que disse o ministro Edson Fachin, também é importante a gente olhar para a fotografia, se é oral, e mais à direita, um quarteto que, na verdade, estava dizendo a mesma coisa. Estava ali em defesa do Tribunal Eleitoral e, mais do que isso, estava dizendo que o papel das Forças Armadas será o mesmo de sempre. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. E assim será durante a minha presidência, e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Bem, meus amiguinhos, então a gente começa a observar que a figura da presidência da Corte Eleitoral é uma figura muito importante para dar o tom do que é aceito e do que não é durante esse processo. Durante todo esse procedimento eleitoral, nós temos inúmeras ocorrências, inúmeros posicionamentos. O mais precioso, e a gente deve observar o que deve estar passando na cabeça aí do ex-presidente. Vamos lá. Pessoal, vocês imaginam então que agora nós tivemos o ministro Barroso, quando ele estava lá, ele disse, não, peru, não, esse negócio aí não vai rolar não. O negócio de ficar colocando em xeque, baú de volta, essas coisas, isso não dá certo. O ministro Fachin engrossou o caldo, quando chegou o ministro Alexandre, ele falou assim, parou, é crime. Pau. Começou então a defender a democracia com unhas e dentes. Ele colocou a visão dele muito democraticamente, prendeu pessoas que tiveram aí a ousadia de questionar o nosso processo eleitoral. Na verdade, pessoal, não foi nem só o questionamento. Eu acho que o ponto fulcral, o ponto principal, o ponto fulcral do negócio, o ponto nevrálgico é a questão da acusação de que os ministros, que a corte estaria em conluio com o Lula e aquele negócio. Você já sabe dessa conversa? Para com isso, doido. Olha só. Agora vocês imaginam só. Se o ministro Cássio, ao assumir a Corte Eleitoral, ele dá um outro tom. Aí isso diz que a liberdade de expressão, e que é um dos instrumentos constitucionais, está colocado na liberdade de expressão, se ele utiliza uma hermenêutica, interpreta e só pesa esses valores entre a liberdade de expressão e o processo de votação. E ele diz, a liberdade de expressão ela tem que ser preservada frente a isso. Então, nós temos uma possibilidade de revisão da questão do julgamento de Bolsonaro. Por quê? Infringir decisão colegiada com que tenha infringência direta a dispositivo constitucional gera, então, essa possibilidade de questionamento. Mas, mais que isso, se uma vez que eventualmente, não sei, estou explanando aqui com vocês, mas eventualmente, vamos supor que o ministro Cássio chegue e diga assim, não, brother, é o seguinte, não vou dizer que está liberado, mas esse negócio de questionar, colocar em pauta e falar sobre, colocar em perspectiva, e mamilo para cá e mamilo para lá, não tem nada não. A democracia ela se faz com vozes, a voz do povo. O povo não pode ser... Vamos supor que ele diga isso. Bem, então, adota-se então no tribunal esse tom. A causa da inelegibilidade de Bolsonaro foi o quê? Uma reunião com os embaixadores para ganho político falando sobre a questão eleitoral. A questão dos baús de voto. A questão de perícias, enfim. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que por terra se vai, então, o questionamento ilícito com o questionamento do ilícito, certo? Quanto a essa questão, quanto a esse ponto. A outra questão
Ou seja, se você não tem mais ilicitude numa reunião dessas, abordar esse tipo de tema, eventualmente, se o ministro assim tocar o baile, você tem então a causa, uma das causas